Hoje nós vamos conversar com ele, que é host aqui do Pepcast. Ele é natural do Rio de Janeiro, filho de imigrantes e pai dos gêmeos Pietro e Marcele, do seu primeiro casamento. E ele também é palestrante, instrutor de oratória há mais de 10 anos, já treinou milhares de pessoas no Brasil e no exterior. Ele é autor de 2 livros e também é vascaíno. E esse papo promete, hein, Marcelo? O vascaíno é um detalhe, não é? Vascaíno é o detalhe que nos diferencia. Vasco! O resto tudo todo mundo faz. Mas ser vascaíno não é qualquer um, não, viu? Tem que ter coração. Tem que ter muito amor no coração. Não é não, Gustavo? Tem que ter. Seja bem-vindo ao seu programa. Isso, então já aproveito para fazer o pedido. Quem estiver acompanhando aqui o nosso podcast, já curte esse vídeo, já comenta aqui abaixo, tem o nosso chat para a gente poder interagir durante esse programa. E hoje quem vai conduzir é a Eliane, hein? Então a responsabilidade está com ela. Nós dois aqui, vai ser um papo em dupla aqui. Tomara que sim, vamos lá. Vamos falar aí um pouco sobre oratória, desmistificar aí algumas dificuldades que as pessoas têm e conhecer também, né, um pouquinho da sua história de vida, que é muito interessante, diga-se de passagem aqui para o pessoal, porque ele começou muito cedo a empreender, tem a experiência aqui no Brasil, viveu no exterior, então tem muita coisa bacana. Muitas curiosidades, né? Muita coisa interessante. Eu acho que é legal a gente falar sobre isso, até para motivar e estimular algumas pessoas. Alguns que já têm uma certa idade e que acham que já não podem mais iniciar nada novo, ou gente que é nova e acha que ainda não tem a experiência suficiente, ou pessoas que, de repente, tiveram uma educação mais simples, né, que fizeram um colégio, escola pública, como eu fiz. Então, que sirva, né, que o que a gente vai bater papo aqui sirva de motivação para quem gostaria aí de empreender, de se lançar, né, de ter mais coragem e autoconfiança. É isso que você falou, coragem, né? Muitas pessoas têm medo de mudar. E você já realizou várias mudanças na sua vida, não somente profissional, mas como também de morar em lugares diferentes, não só no Brasil, mas lá fora. Então, e isso que eu acho bacana compartilhar com vocês, porque eu conheço muito a história dele e acho a história dele muito legal. E eu falei com ele, Pepe, a gente pode compartilhar isso para as pessoas, para te conhecer um pouco mais, para saber um pouco mais desse ser humano, como que foi essa criança para chegar até esse adulto, né? Uma criança levada. Então, isso é uma piada interna. Uma criança levada. Muito bem, eu acho que a gente pode começar puxando um pouquinho da história mesmo, da genética, né? Acho que quando a gente nasce num país, entretanto é filho de imigrantes, isso talvez vá um pouco para o sangue, né? Talvez até por ver que os pais fizeram isso, de mudar de país, de ir para um outro lugar, para tentar a vida numa outra nação, aí você já tem isso como um exemplo dentro de casa. Talvez... E emprego também aqui não era fácil, então eles tiveram que empreender também. Então, isso é uma característica muito interessante, né? Porque a pessoa que nasce naquele país, que segue toda a estrutura padrão, todo o formal daquele país, ele vai ter uma educação básica, vai ter uma educação superior, ele vai procurar um emprego, ele vai ter a sua família, ter filhos, se aposentar, não é? Ou seja, ele vai seguir os trâmites normais que aquela sociedade segue. Se for um americano, um europeu, todo mundo vai seguir aquele padrão. Mas quando você vai para um outro país, que é o que aconteceu com os meus pais, meu pai veio da Calábria, do sul da Itália, para o Brasil, ali no final dos anos 40, né, início dos anos 50, no pós-guerra. A minha mãe não muito diferente, ali pela mesma faixa de anos, ela veio em torno de 1950, veio de Coimbra, Portugal, para o Brasil, se conheceram na feira, não é? Eles eram feirantes. Por quê? Porque eles chegavam no Brasil, então vai dizer, qual é o sonho de todo mundo? Naquela época de 1950, 1960, qual era o sonho que as pessoas tinham? Ter um emprego público. E o emprego público era a estabilidade. Todos os brasileiros iam para o emprego público. Todos não, mas uma grande maioria queria um emprego público, queria um emprego, queria ter estabilidade e tal. E o estrangeiro ele tinha essa dificuldade, porque o emprego público era só para brasileiros.
O emprego público não era para um estrangeiro, ele não podia chegar no país e ter um emprego público. Eu vou ser funcionário do governo, funcionário... Não dá, né? Isso não existia, e acho que ainda não existe até hoje. A pessoa tem que se naturalizar, porque é vedado, é limitado apenas a cidadãos naturais do país ter um emprego público. Então, naquela época não era diferente. E aí o que as pessoas faziam? E todo imigrante tem essa vantagem. Ele não tem como competir no mercado de trabalho, então o que ele faz? Ele vai abrir um negócio. Ou ele é um taxista, que aí você vai ver a realidade dos imigrantes. Ou ele tem uma padaria, ou ele tem um táxi, uma banca de jornal, ou ele vai, dependendo do capital que ele tenha, comprar imóveis, negociar, alugar imóveis, ou ele vai trabalhar em alguma área de comércio. Restaurante, bares, hotéis, como os espanhóis muito empreenderam no Rio de Janeiro, em todo o Brasil, na área de hotelaria. Então, cada nacionalidade tem lá a sua especialidade, né? E isso acaba que vai ficando no nosso sangue. Talvez um pouco, acho que eu não acredito tanto na genética, mas eu acredito que pelo próprio convívio com os pais e com os familiares, você só vai ouvindo histórias desse tipo. Eu cheguei, comecei a trabalhar no táxi, dali comecei a comprar e vender carros, dali eu passei a ter uma loja, arrumei um sócio, a gente cresceu, expandiu e tal. Você vai ouvindo essas histórias. Você não ouve, cheguei aqui, arrumei um trabalho, fiquei ali, cresci, virei gerente da empresa. Raramente um imigrante segue essa linha. Ele normalmente vai empreender. Então, isso acaba sendo uma vantagem, porque você vai vendo esse modelo e quando chega a tua vez de mudar para um outro país, de experimentar uma vivência internacional, você já vai com outro paradigma. Não, tem que arrumar um emprego. Não vai com esse paradigma. Você vai com um paradigma de que vai abrir um negócio, que vai prestar serviços, que vai vender, né? Que vai tentar encontrar oportunidades. Sim. Isso é um grande diferencial. Você é o caçula, né, de 4 irmãos. Bom, como caçula, né, vamos tentar contar a história um pouquinho. Eu nasci em 1970, meus outros irmãos nasceram em 69, em 65, em 63. Meu irmão mais velho, Benito, nasceu em 63, depois o Luiz em 65, o Sérgio em 69 e eu em 70. Então, deu essa escadinha aí de 7 anos de diferença aproximadamente. Aí secou, fechou a fábrica, né? Minha mãe fechou ali a fábrica. E eu, como caçula, né, como você estava dizendo, era muito curioso dentro da comparação com os outros irmãos. Praticamente os meus 3 irmãos iam brincar na rua. Eu gostava, mas não gostava tanto de brincar na rua, gostava mais de ficar em casa, né? Eu era também muito tímido, ficava mais ali dentro de casa, lendo livros, brincando com papel, cartolina, né? Fazendo modelos. Então, era coisas que eu gostava de fazer. Eu não curtia muito essas brincadeiras de jogar bola, soltar pipa, bolinha de gude. E eu até hoje não sou bom em nenhuma dessas 3 coisas. Nem sei jogar bola, nem sei jogar bolinha de gude, nem sei soltar pipa. Nunca aprendi a fazer isso. Mas você sempre menciona que gosta muito de ler. Eu acredito que disso, né, dessa timidez ou desse algo de ficar muito em casa, você foi criando esse hábito. Alguma vantagem tinha, né? Não é? Você acaba lendo mais, e a leitura ela é muito boa, é uma coisa que faz falta e que está fazendo cada vez mais falta. A leitura ela não é apenas para você aprender alguma coisa, mas é para você desenvolver a linguagem. E quando você desenvolve a linguagem, você desenvolve junto a inteligência, porque o nosso pensamento é fruto da linguagem. Quanto mais elaborada é a sua linguagem, melhor é o seu pensamento. Aquela pessoa que não articula bem os pensamentos, através de uma boa linguagem, ela não consegue raciocinar bem. E aí ela tem dificuldade de entender as coisas que estão acontecendo. Então, quanto mais você treina dentro da leitura, melhor. Você tanto aprende o que você quer aprender, né? Claro, você vai ler ali aquele material, você vai aprender alguma coisa. Eu, por exemplo, aprendi a jogar xadrez lendo na Enciclopédia Barça as regras do xadrez. Eu começava ali a treinar, o cavalo anda em L, o bispo anda em diagonal, a rainha isso, o rei aquilo, mas nunca me aventurei muito em jogar xadrez, né? Eu só aprendi a regra e sei jogar, mas sei jogar como quem sabe jogar futebol, no meu caso, mas não sou muito bom naquilo. Mas se eu treinasse mais, o xadrez também é algo que desenvolve muito
essa inteligência espacial, essa estratégia, isso é muito bom. E você escreveu 2 livros. Eu estou falando desses 2 livros aqui, que é o A Venda Antes da Venda e o Negócios e Carreira, que depois ele vai falar um pouquinho, porque o A Venda Antes da Venda fala sobre networking, e o Negócio de Carreiras e Carreira é um compilado de vários escritores que ele depois vai mencionar com mais calma para vocês. Se der tempo. Se der tempo também, porque é muito assunto, gente. Não, mas fica com a gente até o final, olha, já curte esse vídeo, tá? Já comenta aqui abaixo. E, ó, se você ainda não estiver inscrito no canal, se inscreva também para receber os avisos dos próximos vídeos, viu? Já fiz a propaganda. É isso aí, mas tem que ser, ué. Então, Marcelo, com quantos anos você começou a empreender? Para poder chegar até a parte onde você se tornou hoje, que é o seu principal, que é palestrante e instrutor de oratória. Sua área é na parte da comunicação, não é isso? Isso mesmo. Mas eu não comecei nessa área, né? Eu comecei na área de tecnologia. Eu comecei como programador. E você começou com que idade? Desde os 13, 14 anos que eu já programava ali naqueles computadores. Comecei com Sinclair, né, com TK-83. Dali evoluí para o CP200, depois CP500. Dali foi evoluindo, é claro, já. E você teve a sua primeira empresa, foi com quantos anos? Acho que, na prática, com 18, quando eu abri escritório, né, que eu comecei a trabalhar. Mas era tudo sobre desenvolvimento de software? Ele começou assim. Eu peguei uma fase muito interessante no início lá do governo Collor, que ele abriu o mercado internacional, então começaram a vir as muambas, né? E começava a vir aqueles computadores e as pessoas começaram a comprar computador. E antigamente se fazia muito isso, ainda se faz até hoje, menos, né, por causa dos notebooks, mas antigamente era muito assim, você montava um PC. Então, comecei fazendo montagem de PC. Então, comprava o gabinete num lugar, o monitor em outro, a placa-mãe, memória, o HD, né, que tinha 20, 30 megabytes. Aí comprava aquelas coisas todas e montava, ligava os cabos, parafusava tudo e vendia para os clientes com uma margem de lucro. Então, assim, o meu início mesmo assim, de empreender nesse sentido, antes, menor de idade ainda, eu já trabalhei profissionalmente mesmo com o desenvolvimento de programas, mas foi já com os 18, 19 anos que eu comecei a vender computadores. E aquilo foi muito legal, porque eu aprendi bastante, tive a oportunidade até de montar o meu próprio computador muito bom, porque eu tinha lucro com isso, vivia como um jovem, tendo até um ganho legal nesse aspecto, ainda não era casado, era solteiro, então tudo que eu ganhava era para mim mesmo, né? Então era ótimo. Mas nem tudo dura para sempre. Aí o que acontecia, né? Eu comecei com essa área de vender computadores e continuei ali desenvolvendo software, mas com a atitude que o próprio Collor teve de segurar o dinheiro de todo mundo da poupança, dos investimentos, ele tirou toda aquela, a gente pode chamar de liquidez, né, no mercado. Então, o mercado ficou seco e não tinha dinheiro em circulação, então as pessoas pararam de me contratar para desenvolver software, deixava tudo para depois. E aí o que não tinha parado eram os serviços gráficos. Aí eu comecei a fazer serviços gráficos do tipo arte final para cartão, para folheto de político, diagramação de revistas, de livros, de jornais, que foi o que me levou um pouco para a área de comunicação. Mas aí você começou a aprender isso tudo, a diagramar, porque você foi vendo mercado, clientes foram te pedindo, ou você, não, eu tenho que agora, pararam de pedir computador, eu tenho que... Não foi uma decisão minha, não. Um chegou, você conseguia fazer isso aqui para mim? Legal. Na verdade, o primeiro que entrou foi um amigo meu que comprou um computador comigo e que falou que o trabalho dele era diagramação de revista. E aí o que ele fez? Ele falou, você não tem aí como instalar o Ventura? Era da Xerox na época, Xerox Ventura Publisher. E aí eu, o que é isso? Aí ele instalou no meu computador para ele usar, para poder fazer a diagramação de uma revista. Aí eu, bacana, eu comecei a aprender, né? Comecei a usar o programa, comecei a ver facilidade de mexer com aquela realidade do desktop publishing. Eu gostei, comecei a fazer alguns trabalhos, ele começou a me passar alguns trabalhos até da própria revista, aquilo foi me puxando para esse meio, né? O boca a boca, cada um tinha lá meus 19, 20 anos de idade,
Aí um vai falando para o outro, Indicando, tem um uma cara aqui que indicação faz. disso. Me dava o meu telefone, né? Na época era telefone fixo, nem tinha celular, né? Depois eu tive dos primeiros celulares do Rio de Janeiro. Mas inicialmente era assim, era telefone, o cara aparecia na minha porta. Aí eu passei a ter um escritório no centro do Rio também, para fazer esses trabalhos, tanto de software como de diagramação. E aquilo foi, né, me levando para essa área. Comecei a escrever para um jornal, que eu gostava de escrever também. Passei a escrever porque eu queria ver meu texto publicado. E isso foi interessante, porque aquilo, quando eu engrenei na diagramação e tudo, e eu, de uma hora assim, não de uma hora para outra, que eu sempre sonhei em ir morar nos Estados Unidos. É nesse ponto que eu ia falar também, por que abordar? Porque todo esse teu aprendizado da diagramação, do computador, da informática, isso te ajudou muito. Sim. Quando você foi para os Estados Unidos, quando você decidiu ir para lá. E o que te motivou ir para os Estados Unidos? Você foi para lá também muito novo? E com quantos anos? Não muito, Não. Quantos anos? Eu já tinha me casado e decidi ir com uns 24 ou 26, 25 anos, alguma coisa assim. Acho que 26 anos, acho que foi início de 97 que eu fui. Era o desejo, você já tinha esse desejo de ter essa experiência internacional? É porque, como eu te contei, eu estava começando a vender computadores. E eu lidava com uns amigos do meu irmão mais velho, do Benito, o Marquinho, e aí o Marquinho e tal, eles estavam sempre trazendo coisas de lá de Miami, né? Então vinham com mala, com uma muambada do caramba. E aí eles falavam como é que era a vida lá. Pô, o carro custa tanto, a gasolina é tanto, e a gente vive bem, ganha $1.000, $2.000, $3.000. Eles falavam lá a realidade deles, e aquilo ia me encantando, falando, poxa, que bacana, né? A gente conhecia, era uma época que não tinha internet. Você conhecia o que era Estados Unidos pelos filmes, mas era muito superficial. Uhum. Agora, você ouvir relato de amigos que estavam vivendo lá e que estavam contando como era a vida, aquilo foi me estimulando. Falei, legal, quero, né, já falo um pouquinho inglês, quem sabe lá eu vou poder aprender mais ainda o inglês e tudo. Mas aí, voltando naquele ponto, antes da viagem para lá, que você me falou disso, que me lembra muito uma palestra do Steve Jobs, né, Connecting the Dots, ou algo assim, que é ligando os pontos. E nessa palestra ele fala isso, né, que ele foi estudar caligrafia, ele foi estudar algo ligado a cores, foi estudar lógica, etc. Ele aprendeu várias áreas, que aquilo ali tudo foi contribuindo para ele criar o Macintosh, né, para criar o sistema operacional do Macintosh. E aquilo tudo ali acabou contribuindo. Então, na nossa vida tem muito assim. Às vezes as pessoas acham, eu estou perdendo tempo aprendendo essa coisa, isso não vai ser útil para nada. Mas quando você vai ver aquele conhecimento que parecia que não ia ser útil nunca, ele acaba se tornando útil, porque lá na frente você vai juntar uma coisa com a outra e vai formar um conhecimento maior. E te abrir portas também. Eu acredito muito nisso, né? Porque você vai descobrindo, se você, eu fiz esse curso, dê o seu melhor. Você não sabe o que ele pode te contribuir lá na frente, né? O aprendizado no seu trabalho. Mas eu estou fazendo isso daqui, mas eu não sei se eu quero isso. Tudo bem, mas faça bem feito e aprenda. Né? Como você mencionou aí, é um quebra-cabeças. E como teve uma virada muito bacana na tua vida, eu acho isso muito legal. Gente, fica ligadinho, porque é muito legal essa junção aí. A gente, quando aprende alguma coisa que naquela hora pode não fazer sentido, naquela hora pode não ter grande utilidade, né? Mas aí quando você vai, por exemplo, como aconteceu comigo, eu fui para outro país, eu queria ter essa experiência de viver num outro país, várias circunstâncias pessoais me levaram a acelerar a ida para os Estados Unidos, e aquilo ali me levou a um grande aprendizado, a um grande conhecimento. E tudo aquilo que eu desenvolvi antes, seja no desenvolvimento de software, na comunicação, na escrita, fotografia, que eu também aprendi fotografia ainda no Brasil, usava uma câmera Zenit, não, uma câmera russa, era com filme mesmo. Como eu diagramava, eu criei o meu jornal, ainda na Vila da Penha, tinha um jornal chamado Redator, e aí esse jornal, eu fiz tudo do jornal. Eu não sabia dessa aí, do jornal do Redator, eu não sabia. Eu escrevia, eu diagramava, eu fazia fotos, eu ia aos eventos, eu vendia anúncios, eu fazia
tudo do jornal. Olha só que interessante. Eu fiz o jornal todo. E aí o que acontecia? Quando eu fui para os Estados Unidos, aquilo ali foi muito útil, porque eu aprendi a fotografar. Salvo engano, quando eu fui comprar essa câmera, ela era muito baratinha. A Zenith não era cara como a Nikon, Canon, era uma câmera barata. Aí eu aprendi com um fotógrafo que me ensinou a usar o obturador, o ISO, né? Todo aquele ajuste, o filme. Na época eu usava filme, então você só ia saber o que saiu daquela foto depois, mas você tinha a visão ali na hora que você colocava o olho e via o resultado daquela foto que você vai tirar. Tinha um negocinho, eu esqueci, é um sensorzinho de luz, né? Um luminômetro, vamos chamar assim, alguma coisa ali que detectava a quantidade de luz, era um ponteirinho, assim, tipo um VUzinho, que apontava lá dentro, se tinha muita luz entrando, se tinha pouca. Era interessante, né? Para aquela época. E aquilo tudo serviu. Porque quando eu cheguei lá nos Estados Unidos, quando eu fui para lá, e fui com mulher, com 2 filhos, com tudo, quando eu fui para lá, eu fui com muito pouco recurso. Eu tinha que aceitar o que viesse. Então, chegando lá, eu entreguei jornais lá para o Boca Raton News, em Boca Raton. Eu até limpei cozinha de restaurante. Eu fiz de tudo. Lava Jato, tem emprego aqui, $5 a hora. Estou ali. E vai e faz o que pintar. Isso que era legal. E isso que era muito importante, dar valor. Muita gente aí vem assim, tudo, né? Eu dou valor às coisas. Não dá até passar necessidade. Só quando você passa aperto é que você realmente dá valor às oportunidades que abrem para você. E aconteceu depois de muitos anos, de uns 3 anos, lá um cunhado chegou e queria um emprego na minha empresa lá. Depois de um tempo, né, estou acelerando um pouquinho a história, mas depois a gente volta. E eu já tinha agência de publicidade e tudo, e ele queria um emprego. Porque às vezes as pessoas pensam tudo são flores, mas tem os perrengues. Tem muitos perrengues, né, Marcélio? Os perrengues, Marcélio. E era interessante que as pessoas acham que eu sou imigrante, eu chego num outro país. Aí eles querem o mesmo emprego que eles tinham no Brasil. Eles querem... E às vezes a pessoa não conhece bem a cultura, como funciona, como as pessoas funcionam. Você ainda não respirou o ar do lugar. E como disse o Chico Moura naquele episódio aqui no Pepcast, tem que pagar o pedágio. Existe um pedágio, um penalty, né? Um toll. tem um pedágio ali, uma taxa que você tem que pagar, cara. Porque quando você vai migrar para um outro país e tal, não é tudo são flores. Tem um custo de adaptação. E tem gente que não quer pagar esse custo, quer chegar e sentar na janelinha e acha que o valor que ele construiu no Brasil vai copiar e colar e vai servir num outro país. E não é assim, você tem que remar tudo de novo. E é isso que é bonito, até. Porque quando os meus pais vieram da Europa para o Brasil, e eram aqueles imigrantes que vieram assim do pós-guerra, a Itália quebrada, Portugal quebrado mais ainda, e eles vieram para o Brasil, vieram para remar tudo de novo. Minha mãe foi morar numa casa que não tinha banheiro, segundo ela me disse. E ela tinha toda a estrutura lá em Portugal. Lá em Portugal ela tinha a casinha dela, tinha família. Família, sabe? O pai trabalhava lá na Universidade de Coimbra, tinha lá toda a estrutura, estava tudo bonitinho, só que estavam mal financeiramente, porque a Europa toda estava quebrada. Imagina, é uma Covid, só que era uma guerra mundial, né? A Segunda Guerra. Terminou ali em 40 e pouco. Então, quando a pessoa vem para um outro país, ela vem para remar tudo de novo, para começar do zero. E essa cultura a pessoa tem que ter, de certa forma, né? Muita gente diz, mas eu quero validar o meu diploma para não sei o que na Europa para conseguir emprego. Cara, vai devagar, paga o pedágio, né? Se adapta à cultura daquele lugar. Eu quero ir para os Estados Unidos, eu sou formado em Direito no Brasil, eu quero ser advogado. Calma, você nem aprendeu, vai começar talvez como assistente, como um paralegal, vai pagar o preço. Está com dinheiro para se manter um tempo? Parabéns, então tudo bem, vai se adaptar. Cada um dentro da sua condição. Mas tem gente que quer estalar o dedo e acha que assim como um escritório vai te contratar aqui no Brasil, um escritório lá vai te contratar também. Isso não é uma realidade para todo mundo, né? Alguns têm essa vantagem, a gente sabe disso. Mas mesmo assim a gente sabe que a realidade é o seguinte, você chegou lá, você é um imigrante.
Então, mesmo que você tenha condições e tudo, existe nem que seja um bairrismozinho, porque você chegou num outro território. As pessoas lá, né? Você está disputando ali. Então, existe um ciúme da outra parte do país. Vem aqui para o meu país para pegar o meu emprego, para pegar o meu trabalho. Então, são várias formas que você tem que ter inteligência e sabedoria de chegar e entender o local, entender as pessoas, você olhar e realmente, ainda vamos chegar lá, que é a parte que você fala muito do networking, do que você foi construindo para você chegar a ter sucesso lá, e paciência. Né? Teve muita paciência e foi construindo aos pouquinhos. Às vezes as pessoas só veem a ponta do iceberg, né? Não vê toda a estrada que as pessoas passaram e às vezes não respeitam esse caminho. Um caminho que tem que ser muito respeitado. Eu acho isso muito interessante, porque cada um construiu a sua história, teve os seus sorrisos, teve as suas lágrimas, teve os seus sapos para engolir. Então é muito interessante isso que você vai falando, que realmente a pessoa chega e fala assim, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e eu vou chegar bam, bam, bam. E não é bem assim. Eu acho que é isso, Eliane, que muitas vezes as pessoas não se aventuram a mudar de país, sabe? Porque elas vão ter que abrir mão de todo aquele conforto, de toda aquela zona de conforto na qual a pessoa se encontra. E ela tem que ter muita coragem de abrir mão do que ela construiu e dizer, eu refaço de novo em outro lugar. Porque a pessoa quer aproveitar. Mas olha só, o networking que você forma. Você está vivendo num lugar, e eu estava no Rio de Janeiro antes de ir para os Estados Unidos. Você cria um relacionamento, clientes que já te telefonam e te mandam um trabalho sem você pedir. Clientes que te recomendam. Que me recomendam, né? Porque você foi aqui, mesmo você estando aqui no Brasil, você construiu uma rede de clientes onde você... Isso não fica à toa também, não, porque eu acredito que isso também vai contribuir. Nossa, um monte de clientes, cadê o Pepe? Não, foi para os Estados Unidos, poxa, acabou. Então, um monte de clientes comentavam depois, né? Poxa, eu estava ali, estava cheio de trabalhos para passar. Então, tinha editoras que me mandavam livros, etc. Você tem que abrir mão daquilo para dizer, não, eu vou atrás do meu sonho, vou atrás de um outro objetivo. E chegando lá, novamente, a mesma história vai se repetir. Você vai trabalhando, vai criar o teu networking, vai criar a tua rede de relacionamentos e depois você muda de país de novo, vai abrir mão daquela rede de relacionamentos, vai criar uma nova no outro lugar onde você estiver e assim vai. Chegando lá nos Estados Unidos, como eu disse, eu peguei qualquer coisa, como qualquer imigrante, normalmente, um imigrante que não venha todo estruturado, ele tem que aceitar qualquer trabalho. Só que é interessante, não sei se você quer que eu fale do histórico de como eu comecei a diagramar jornais lá. Sim, é nessa parte também, porque você teve a parte da diagramação de jornal, depois você teve sua agência de publicidade, e você trabalhou para vários jornais também brasileiros, né? Sim. Lá. E o que eu acho legal pontuar é que como você construiu uma base aqui no Brasil... Isso você levou junto com você. Uma base de conhecimento. De conhecimento, que você aprendeu e trabalhou aqui. Lá foi diferente, né? Local diferente, mas você levou esse aprendizado daqui para lá. E você manteve isso e construiu isso. Construiu clientes, construiu amizades, construiu networking. Foi aos pouquinhos, mas essa construção você foi fazendo, respeitando muitas situações. Eu queria que você falasse assim, um pouco da parte da diagramação, até onde você chegou na sua agência de publicidade. Eu acredito muito que a base para você conseguir qualquer coisa na vida é você se doar. Porque a pessoa que acha que tudo que ela fizer, alguém tem que pagar, sabe aquela história de quem trabalha de graça é relógio? Aí mesmo assim tem que dar corda. Algumas pessoas usam essa história, né? Quem trabalha de graça é relógio. Eu não vou fazer, se eu não vou receber, eu não vou fazer. Mas você não tem nem como deixar o seu cartão de visitas. Você não tem nem como mostrar do que você é capaz. Porque as pessoas, em geral, não adianta você falar, eu sou bom nisso. Me mostra. As pessoas vão querer ver uma amostra daquilo. A gente conhece a árvore pelos frutos que ela dá. Então, não adianta você dizer, eu não vou fazer nada se não me pagarem. E, muitas vezes, é daquele trabalho voluntário, daquela cortesia que você deu, é que vão surgir contatos fantásticos. E foi assim que eu comecei lá nos Estados Unidos. Por quê? Antes eu estava ali pegando um trabalhinho ou outro, porque ninguém me conhecia, ninguém ia me indicar para um trabalho.
Aí o que eu fiz? Um amigo me convidou para ir na igreja dele, né? Como você sabe, eu não sigo nenhuma religião. Na época eu tinha algumas dúvidas, agora eu sou ateu. Não tenho dúvidas em relação a isso, né? Então eu escolhi o ateísmo como minha fé religiosa e eu ia à igreja porque fazia bem, né? Era um ambiente agradável e eles tinham até uma ajuda. Eles tinham lá um sistema lá do Food Bank, alguma coisa assim, que davam lá uma cesta cheia de comida para a gente levar para casa. Então, falava, vou por esse motivo, né? E ali, conversando com o pastor, o Edmilson, pastor Jimmy, era da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Fort Lauderdale, e eu comecei a ir algumas vezes lá, e aquela coisa toda, e eu disse para ele, cara, eu não tenho aqui como ajudar, mas eu vi no teu mural que vocês estão querendo lançar o jornal Maranata News. Aí ele falou, a gente está querendo fazer, está com umas dificuldades. Falei, poxa, eu posso ajudar, porque eu tenho muita experiência com diagramação de jornal. Ele não acreditou. Ninguém acreditou. Eu falei, não, mas eu posso ajudar, é cortesia, não vou cobrar nada, vocês estão me ajudando, eu ajudo de volta, né? Aí ele ficou assim, uma dúvida enorme. Porque ele não conhecia você, deve ser só um curioso. É mais um peão. Eu era um peão de obra, um coitado. Sabe, por 2, 3 meses que eu estava lá no país, eu estava ali, um coitado, passando dificuldade, uma conta ou outra que tinha que pagar e tal. Era difícil ainda no início, né, quando a gente se estabelece num outro país. E ele não acreditou. Mas aí eu insisti, falei que eu poderia ajudar, etc. Não precisava me pagar nada, absolutamente nada, nem ajuda de custo, nada. Fui ao escritório da igreja. Coincidentemente, era no mesmo prédio onde depois eu fui convidado para o Gazeta Brazilian News, lá do Zigomar Vuelma. E aí eu fui para aquele escritório ali, trabalhar na diagramação do jornal, conseguimos colocar o jornal para fora, eles estavam numa dúvida enorme de como é que escaneava as fotos, como é que ajustava no Photoshop, eles não sabiam absolutamente nada. Tinha ali um profissional capacitado e eles não sabiam disso? Eu tinha muita experiência com isso, né? Aprendi muita coisa com os melhores do Globo. O pessoal que diagramava o Globo me ensinou muitas dicas, muitas técnicas de design que eu aprendi na época. E eu apliquei aquilo tudo, fiz a paginação do jornal, o jornal ficou pronto para ser mandado para a gráfica. Eles mesmos lá, por conta deles, eu não pedi nada, se cotizaram, levantaram acho que $200 ou $300, me deram, assim, como gratidão. Eu falei, não precisava, mas eu precisava, né? Eu falei assim, não precisa, mas eu preciso. Aí eu aceitei até. E merecido, e continuei depois ajudando eles em outras coisas, dando dicas, mas aí, em contrapartida, o que aconteceu? Eles falaram, a gente vai, o que pintar alguma oportunidade aí que alguém indique, a gente vai te recomendar. Que eles ficaram surpreendidos e até superou as expectativas deles. E isso é uma coisa que a gente tem que levar em conta, né? Se uma pessoa chegou lá num outro país, é porque não deu certo no país de onde ela veio. Via de regra é isso. Se você vai para um outro país tentar a vida, é porque no país que você estava não deu certo. Em geral é isso. Está dando certo lá, por que vai mudar? Algumas pessoas são loucas como eu que mudam quando a coisa está dando certo. Quando está dando certo, eu vou e mudo, né? Aí eu quero passar aquela experiência quando eu tiver recurso para isso. Mas dentro dessa realidade foi o que eu fiz. Aí eu estando lá, mesmo com a capacidade de diagramar um jornal, etc., eu estava fazendo outros trabalhos mais simples. E aí eles me indicaram. Aconteceu até um negócio assim do sobrenatural, que a gente falava mais cedo. Falamos no outro programa com o Gabriel, no episódio anterior, né, falando um pouquinho daquele sobrenatural, né, coisas que acontecem na vida da gente. Foi muito interessante, que eu estava... Legal, já tinha ajudado a igreja, já tinha feito lá a minha ajuda. Continuei indo lá visitar eles, participar dos cultos, me parece que era aos sábados que eles faziam, né? Eles reservavam, guardavam um sábado, do pôr do sol de sexta-feira até o pôr do sol de sábado, como os judeus ortodoxos fazem, e acho que o culto deles era aos sábados mesmo. E aí, nisso eu continuava até, frequentando ali um pouquinho a igreja deles, e o interessante é que eu estava em casa um dia, e eu saí para ir procurar trabalhos, né? Nos Estados Unidos, sabe como é, né? Você vai andando pela rua e está lá, contratando, né? Now hiring. Então, você ia lá e ia vendo quem... Help wanted e tal. Aí você ia vendo quem está precisando ali de um ajudante, de um emprego qualquer. E aí eu fui, mas aí alguma coisa que eu esqueci em casa, eu voltei. Quando voltei, o telefone tocou
Na época a gente não tinha celular, lá mesmo, tinha até bip, pager, né? A gente tinha um bipzinho que todo mundo tinha. Mas o telefone tocou, e aí uma pessoa falou, aqui é a Ângela da igreja, e eu queria falar que o jornal Brazilian Paper está precisando de uma pessoa como você. Aí eu falei, legal, qual o contato? Ela fala com o Marcos César, telefone tal aqui. Acho que, se não me engano, era 782-6464. Acho Eita, memorizou. Me veio aqui a memória, eu acho que era esse número. Essa memória é boa. 954, né, que é o Area Code. Eu acho que era esse número. Aí eu liguei para ele e ele falou, mas eu não falei com ninguém. Eu não falei com ninguém que eu estava precisando. Aí eu, não, mas a Ângela falou. Mas a Ângela? Quem é a Ângela? Aí ficou naquela coisa. Aí eu, mas vem aqui. Aí eu fui lá, peguei meu carro, fui até lá em Pompano Beach. Aí eu fui, sentei com ele, aí ele passou mais ou menos o que era o jornal, falei, posso te ajudar aqui? Aí comecei ali mais ou menos a diagramar, ele falou, pode vir aqui no final de semana? Aí fui no final de semana, a gente virou o final de semana trabalhando para pôr o jornal, que já estava mais de uma semana atrasado. A gente foi lá, fez o jornal, mandou para a gráfica, aí me pagou lá o valor combinado, e dali me contratou para toda semana eu estar ali trabalhando com eles, né, lá no jornal. E aí você já saiu daqueles serviços mais que não eram da tua área e você já estava ali dentro da tua área, dentro do teu métier. Até muitas vezes ganhando até menos do que ganharia num trabalho mais braçal. Mas é uma oportunidade de você estar fazendo alguma coisa que você gosta. Tá? Traduzindo, né, a pessoa está me vendo aqui com 51 anos, tem que entender que eu tinha 26 anos de idade. Isso é importante mencionar. Um rapaz novo ainda, com toda a energia para fazer coisas novas, né? Então, estava ali naquela gana de estar num outro país, vivenciando uma outra cultura e trabalhando dentro do que você faz, depois de ter pago o pedágio, depois de ter passado por aquelas dificuldades. Isso que é interessante pontuar. E aí me deram essa oportunidade, que eu achei muito rica, né? Então estava ali no ar-condicionado, um escritório legal, equipamentos bons, e eu ali fazendo o meu trabalho, diagramando os jornais. E aquilo ali, mas aí voltando para aquele ponto da indicação, depois eu fui na igreja e fui falar, né? Olha, eu queria agradecer a irmã Ângela, que indicou você. E o cara disse, mas não temos ninguém aqui chamado Ângela. E aí eu pensei, deve ser uma anja, né? Um anjo. E olha até a mão de Deus aí, Marcelo. Até aí, eu ateu. E o anjo veio nesse momento, né? Quer dizer, não deixa de ser um anjo. E eu acredito, eu defendo isso, já defendia antes, né? Que todos nós acabamos sendo as mãos de Deus, né? Deus, aquela história assim, Deus não tem mão para pegar essa garrafa aqui e pôr aqui. Então, é a tua mão que tem que fazer. Então, nós somos anjos e demônios nas vidas dos outros. Se alguma coisa boa acontece, se alguém te salva de uma dificuldade, se alguém te oferece uma oportunidade, é um anjo. Sim, são pessoas que, de certa forma, encarnam anjos, né? Que são anjos naquele momento e acabam te ajudando. E nisso alguém, de fato, imagino eu, alguém de carne e osso, telefonou. Mas da mesma forma que o rapaz falava com o Redivo, né? Como é que foi a frase, né? O Senhor confia no Senhor. Confia no Senhor, alguma coisa assim nesse sentido, né? O Senhor é contigo, coisas do gênero. Da mesma forma que um rapaz fala isso, alguém é tocado ali a te ajudar de alguma forma. E isso aconteceu, talvez a pessoa não quisesse se identificar em relação àquilo. Mas depois eu fiquei nesse jornal trabalhando por muitos meses. E você chegou depois a ter o seu próprio negócio, né? Sua empresa. Mas foi uma experiência que foi avançando aos poucos, né? Primeiro eu saí daquele jornal, aí fiquei um tempo parado, porque eu pedi para sair do jornal por motivos pessoais. Aí fiquei 1 mês ou 2 ali ainda tentando trabalhos em outros lugares. Aí o Zigomar me convidou para atuar junto como um sócio praticamente do jornal dele. O jornal estava assim, com muita dificuldade de sair, a gente deu uma repaginada no jornal, passamos ele para colorido, refiz vários anúncios, refiz a diagramação, e o jornal começou também a prosperar. Isso foi muito bom, foi muito positivo, e eu sou muito grato ao Zigomar pela experiência, pela oportunidade que ele me
me abriu ali naquele momento. E o jornal, ele também fiquei, acredito eu, que mais de um ano fazendo o Gazeta, que foi o que me originou a ideia do Gazeta Fax News, né? Gazeta Fax Letter. Que você ganhou um prêmio pelo... Não, mas depois foi quando eu criei o Planeta Fax News. Aí eu fui premiado ali como veículo de destaque, porque era um veículo diário, não existia nenhum. A internet ainda não era uma realidade, embora as pessoas tivessem acesso à internet lá, mas era internet de escada. Então... Você conhecia sobre a informática, mas sobre... aí juntei tudo, né? Meu conhecimento de tecnologia. Para mim foi fácil instalar 3 placas de fax num computador, fazer com que ele ficasse telefonando de madrugada. Isso já era uma experiência que eu tive no Brasil. Olha, que bacana. Eu usei o WinFax no Brasil, aprendi com esse software e eu fazia disparos para divulgar bobinas de fax que a gente vendia. Então, aquilo ali eu fiz foi algum negócio, não me lembro bem o que, mas eu saí mandando para todos os faxes a propaganda das bobinas de fax ainda no Brasil. Então, eu aprendi a usar esse software. Aí, chegando lá, eu falei, poxa, dá para eu usar isso em vez de eu ficar enfiando uma folha de fax ali toda hora para mandar um fax para cada um. Eu tenho um programa que eu vou fazendo ele enviar o fax um atrás do outro. Deixo a madrugada toda enviando, vou dormir, né? E aí eu criei o Planeta Fax. Foi um com sucesso, recursos que você tinha, né? Como de diz conhecimento, né? O Mário Sérgio Cortella fala, né? Faça o teu melhor com os recursos que você tem, até você ter recursos melhores para fazer melhor ainda. Muito bem, é isso mesmo. É muito legal. Mas a gente começa com o que tem. E o que eu tinha praticamente não evoluiu muito até a última edição que eu fiz, porque era um computador e alguns aparelhos de fax modem externo e uma placa de fax interna. Esses eram os recursos necessários para ele ficar enviando os faxes. O que evoluiu ali dentro foi mais em relação ao próprio layout do Planeta Fax. E o Planeta Fax ele cobria eventos, né? Então, todo evento que acontecia, depois saiu uma nota e nós sentimos a necessidade de ter um site na internet para publicar aquelas fotos dos eventos. Aí já entra as fotos, o aprendizado, não é? Fotografia, eu já era fotógrafo de antes, né? Claro, desde o Brasil, mas lá no The Brazilian Paper eu era fotógrafo, né? E como aquilo que você falou também, teve uma fase no The Brazilian Paper que é importante lembrar, que isso foi lá para 97, foi uma fase interessante, que muita gente, como a gente estava conversando aqui, as pessoas, só faço se me pagar. Só vou fazer isso se me pagar. E a pessoa nunca se voluntaria para fazer alguma coisa sem receber nada em troca. Só que lá no jornal, tudo que eles faziam eu tentava ajudar, tudo. Até cuidar dos filhos da dona do jornal, eu fui para a casa dela ficar cuidando dos filhos enquanto ela tinha que fazer alguma coisa no médico lá e voltou. Até isso eu fazia sem ganhar nada extra. Eu comecei a distribuir o jornal. Eu que botava o jornal no meu carro, falava, não, estou livre amanhã, era a minha folga. Aí eu ia distribuir o jornal. Eles me pagavam a gasolina. A gasolina. Eu não, me dá mais $50. Não, dá gasolina. Só pelo prazer de estar... E nesse contato que eu tinha ao distribuir o jornal, eu lidava com os anunciantes. Eles me chamavam para tomar um café. Aí eles já negociavam ali um anúncio no jornal, aí eu levava já o pedido de anúncio. As pessoas ficaram encantadas com isso. E isso é o sentimento de dono. Você não tem que trabalhar numa empresa pensando que você é um empregado da empresa. Não, você ali é dono junto. E aquilo ali eu carrego comigo até hoje. Não, mas aí não, aqui eu sou só tal coisa. Não, você é tudo. Você é o responsável por fazer a empresa funcionar. Foi o que contribuiu para te fazer crescer cada vez mais. Aí, quer dizer, eu distribuía o jornal. Aí eu me oferecia para ir nas festas fazer as fotos. Aí eu fazia fotografia nas festas. E nisso você conhecia mais pessoas? Conhecia mais gente. Aí as pessoas começavam a me pedir para... Aí que me levou para a oratória. Começavam a pedir para fazer apresentações lá, por exemplo, no Brazilian International Press Award, que era o prêmio o troféu imprensa de lá, né? Eu já ajudava ali ou a encontrar um lugar para o evento acontecer, ou a tentar articular, de repente, algum sistema eletrônico de votação. Eu estava sempre ali tentando ajudar as pessoas, e não tinha nada em troca, ninguém estava me pagando nada, a não ser o mero
ou o amor à arte de ver a coisa funcionar bem, ou simplesmente aquele tesão que a gente tem de ver realizar, né? Tem aquela propaganda antiga de um cigarro free, né? É o prazer de fazer bem feito. Era só isso, é o prazer de fazer bem feito. E muitas vezes lá, durante o jornal, eu me oferecia tanto a fazer as coisas que eles falavam assim, pô, o que eu pedi para o Pepe, ele faz. Aí veio a Daniela Mercury, né? Foi fazer uma turnê lá, eles foram produzir esse show. Aí eles me contrataram para trabalhar no show da Daniela Mercury. Não para cantar, nem para tocar nada. Eu era da produção. Tem sorte, eu ficava na porta do camarim, né? Ou poderia até surpreender, não sei. Não, acho que não. Acho que cantar não é para mim. Mas aí, quer dizer, trabalhei na produção dela, fiquei ali cuidando do camarim, da segurança, etc. Aí depois teve um outro show que eles produziram, não sei se era o como é que chama aquele do Herbert Viana, o Paralamas de Sucesso, né? Que tiveram lá também. O Djavan também, você falou. O Djavan foi com outra produtora, foi com a Eni Sampaio. Mas todo esse caminho, quando que você chegou a ter a sua agência de publicidade? Você foi por esses caminhos e você chegou a ter a sua esse lado todo do design, esse conhecimento todo, ele acaba sendo integrado, né? Eu fazia sites, porque eu era da tecnologia e entendia de design. Eu fazia sites, fazia escrita, era redator e era jornalista. Fazia diagramação. Então, tudo aquilo ali foi me levando um pouco para a publicidade, criação de anúncios, porque o jornal, quando a gente diagramava, caía nas minhas costas fazer a arte do anúncio. Só que eu fazia com uma pegada publicitária, eu não fazia o anúncio, vai lá, me dá logo, copia, joga aqui, o que é isso, acabou, está aqui teu anúncio. Não, eu fazia uma criação publicitária, eu pensava numa frase, numa chamada, né? E você teve grandes Aí aquilo foi me levando, né, para ter uma agência de publicidade, porque as pessoas começavam a me procurar para eu fazer o anúncio. Pô, quanto é que você me cobra para criar um anúncio? Mas não é só para o teu jornal, não. Eu quero a arte para poder distribuir em outros jornais. Aí aquilo começava a dizer, opa, aí ia lá, começava cobrando $150, daqui a pouco estava cobrando $400, $500 por um anúncio, por uma criação, né, publicitária, gráfica ali. A coisa começou assim. Aí alguns clientes começaram a indicar cliente, falaram, pô, quem é que tem aí que pode ser minha agência aqui? Aí quando a Copenhagen do Brasil, a Copenhagen abriu a Copenhagen dos Estados Unidos lá na Flórida, aí nos procuraram, aí eu já tinha a agência de publicidade toda formadinha, estruturada, tinha colaboradores e tudo. Aí a gente teve a conta da Copenhagen, das sandálias do pé, da Skin Cariol, quando chegou lá. Tinha o Supermercado Brasileiro também, que aí era uma empresa de lá mesmo. Tinha o Brazilian Depot. Então, a gente tinha vários clientes que já mensalmente tinham aquele... Não era um FII, era um volume de trabalhos que eles garantiam. Então, a gente garantia ali $2.000 de um, $3.000 do outro, ali de rendimento. Você sempre mencionou que é um espírito livre. Então, você teve toda essa história de sucesso lá nos Estados Unidos. E aí, antes de você voltar para o Brasil, como que você poderia resumir essa tua caminhada de sucesso lá? Como que você poderia, dentro do que você já mencionou anteriormente, né, de dessa doação, mas como que você poderia dizer esse caminho trilhado, se você pudesse resumir ele até para um conselho para as pessoas que querem ter essa experiência internacional? Eu acho que é tirar todos os modelos que a pessoa já tem na cabeça, né? Acho que o conselho seria, olha, em vez de você ter ali modelos, não, eu vou fazer isso, planos, né, rígidos, estratégicos, que você, eu vou fazer isso, depois aquilo, não. Vá como um livro em branco. Vá como um caderno em branco e aproveite as oportunidades. E o melhor de tudo, ajude. Quanto mais pessoas você ajudar, mais você vai ser ajudado de volta. As pessoas muitas vezes têm essa visão assim, eu quero ser ajudado, quero ser ajudado. Mas, cara, e ajudar? Né? Tem que lembrar da oração de São Francisco, né? É melhor ajudar do que ser ajudado, né? É melhor dar do que receber. É muito mais fácil, até a base desse livro, A Venda Antes da Venda, o que eu posso fazer para ajudar as pessoas e não ficar preocupado com como que eu vou receber ajuda. Isso vai vir. O legal é isso, Eliane. Ajuda vai vir de volta, mas você tem que primeiro ajudar. Eu vi isso muito de perto, porque eu sempre... As histórias... Para quem não sabe, né, ainda eu não cheguei a me apresentar no começo, eu sou Eliane Pepe,
Por isso que é o PepeCast, porque são os Pepes. Tem a Marcele também, Pepe, que está fazendo muita falta aqui também. Mas logo, logo ela está de volta. E quando eu conheci o Marcelo, ele já tinha voltado dos Estados Unidos. Ele já tinha se divorciado lá, que você se divorciou. Eu estava de volta acho que uns 2 ou 3 anos já que eu estava aqui aí no Brasil. Vocês se divorciaram lá, mas aí a sua ex-esposa tinha voltado para cá com seus filhos, né? Já. E quando eu te conheci, seus filhos já... Eles tinham 2 anos, né? Quando eles voltaram. E eu te conheci, quando eu conheci você, eles já tinham uns 10 anos, né? E você estava morando menos de 10. Acho que tinham 9 anos. Você já estava morando em Juiz de Fora. Você estava no Rio, na empresa de um amigo. E depois você foi para Juiz de Fora, onde ele te convidou, né? Para você representar uma empresa lá. E depois, quando eu já estava lá com você em Juiz de Fora, eu pude ver isso muito de perto. Essa construção que você fez lá nos Estados Unidos, você já tinha feito antes no Brasil, depois você continuou com essa sua forma de ver as coisas lá nos Estados Unidos e você teve sucesso lá. E eu vi isso de perto em Juiz de Fora. Você vivenciou isso. Eu vivenciei isso e vi como que isso é real no dia a dia, que você fazendo as coisas acontecerem mesmo, se doando e contribuindo. O que você fazia não era uma coisa que contribuía só para a tua vida profissional, você contribuía e somava na vida dos outros. Até mesmo quando você criou o Relaciono, que era um grupo de networking, porque a gente morava lá em Juiz de Fora e a gente não conhecia ninguém, né? Tinha a empresa, que depois você representava a empresa, depois você... Aí eu voltei a ter minha empresa de software. Voltou a sua empresa de software. E a gente não conhecia ninguém, era tudo nas páginas amarelas, e eu falava assim, Pepe, e a gente conversava muito e eu sentia essa necessidade, né, de conhecer outras pessoas, você realmente conversar com outros empresários, e você tinha aquele desejo e criou o Relaciono, até a contragosto de algumas pessoas que diziam, isso não vai dar certo aqui. Já tentaram isso antes, não vai funcionar, né? É o que a gente mais ouve, né? E é uma verdade. Muita gente vai chegar perto de você em qualquer projeto que você tenha na sua vida e vai dizer assim, já tentaram isso e não deu certo. E a pessoa tem que acreditar, né? Como o Walt Disney acreditava na criação de um parque de diversões e as pessoas não acreditavam que aquilo fosse funcionar. Mas se você tem uma visão, se está muito clara na tua mente essa visão, mergulha. No dia 25 de março de 2009, eu iniciei o grupo. Só que antes eu conversei com algumas pessoas. Não, mas isso já tentaram, não funciona. Eu falei, vou fazer assim mesmo, né? E até estimulado pela Eliane, a Eliane disse, olha, vamos fazer, você convida. Se ninguém for, só formos nós dois, nós sentamos lá e tomamos um café da manhã. Mas se as pessoas forem, a gente faz a reunião. E tinha 9, né? E quem eram essas pessoas que foram? Que é legal você destacar para as pessoas. Eram meus fornecedores. Os seus fornecedores. Eram pessoas que eu tinha alguma relação em que eles tinham algum comprometimento ali de atender o meu convite, né? Então, era um cara que estava me vendendo um plano de telefonia, era o Otto da Powerline, que tinha lá a internet, tinha o meu contador, tinha um vizinho, né? E todas as pessoas que você tinha um bom relacionamento ali. Tinha ali, eu que era um empresário ali do lado, ali colado. Então, fui chamando essas pessoas e elas foram, né? 80% de quem eu convidei foi logo nessa primeira reunião. E dali a segunda reunião já levaram mais convidados e a coisa foi crescendo. E o grupo foi se expandindo, chegou a ter 2 grupos, chegou a ter 3 grupos em Juiz de Fora, e isso foi em 2009 e o grupo persistiu até 2018. Até 2018 tivemos mais de 200 cafés da manhã realizados lá em Juiz de Fora, isso foi maravilhoso. E nenhum foi cancelado, não vai acontecer. Não teve. Acho que não. Todos aconteceram. Todos. E o interessante é que aquilo que eu falava em toda reunião do Relaciono, você não sabe quem é a pessoa que você vai conhecer aqui. Às vezes você vai para um grupo de networking e acha, eu vou vender para alguém, vou fazer... Não, você não sabe. Vá com o coração aberto. Porque lá você, de repente, conhece alguém que vai te indicar uma oportunidade. Mas não é que você vai conhecer a pessoa que vai ser teu cliente, mas é alguém que vai gerar o link, né? O nível que vai te levar
até outra pessoa, e você não sabe quem. Olha quanta gente maravilhosa nós conhecemos em conhecemos. 10 anos do Grupo Que Relaciona. nós conhecemos, e o interessante é aquela coisa assim, tinham pessoas que, dessas pessoas que nos conheciam, e essas pessoas conversavam com outras pessoas, e tinham pessoas que nos conheciam que a gente ainda não conhecia pessoalmente. E aquela frase, E quando você legal. faz um trabalho bem feito, o teu nome vai chegar onde as tuas pernas não alcançam. A ideia é essa, que verdade. quando você entrega um bom resultado, faz a tua fama e continua persistindo num trabalho ético, porque se fizer merda, você se queima rápido. Mas se você faz um bom trabalho, é ético, é comprometido, aos poucos, gradualmente, o teu nome vai chegando onde as tuas pernas não alcançam. Onde você nem imagina que estão falando de você agora e falando bem, existe aquele lugar. E é importante que você plante, porque as pessoas querem colher, mas não querem plantar. E o plantio é lento. Você planta, você cuida da terra, você molha, você põe fertilizante, a coisa é devagar. E lá na frente você colhe e nem sabe de onde que veio aquele plantio todo, não é? Verdade. Então, a gente tem que ter isso em mente. Às vezes, as pessoas estão falando do relaciono, né? Na época você viveu isso muito de perto. Olha, poxa, relaciono, estou ouvindo muito falar de você. Aí teve um rapaz da associação comercial de lá de Juiz de Fora que falou, não, nós vamos fazer um relaciono nosso aqui. Aí o relaciono começou a virar nome comum, de nome próprio, que foi eu criei, né? Um grupo de relacionamento, eu dei o nome de Relaciono. E daquele nome ali surgiram pessoas dizendo, eu vou fazer um relacionamento, igual o tal do Uber, né? É tipo um Uber. As pessoas usam essas palavras. Então, o relaciono virou esse nome comum, em vez do nome próprio. E as pessoas começaram a se referir. E a gente foi conhecendo pessoas tão interessantes que iam participar da reunião e que, como a tua comunicação ela veio sendo trabalhada na prática, no dia a dia, das suas experiências no Rio, das suas experiências no exterior. E nas reuniões, eu lembro que foi aí que, quando a gente começou a fazer o curso de oratória lá em Juiz de Fora, onde os empresários falavam, não, Marcelo, eu quero falar igual a você. Não, você fala da minha empresa de um jeito que nem eu falo. Não, eu tenho que anotar o que você está falando, da forma que você falou, eu tenho que gravar o que você falou. E essas coisas assim foram também te motivando, porque você gosta, né, dessa coisa do povo, de estar ali com as pessoas, trocando, conversando e contribuindo. E do Relaciono ali veio essa necessidade e que aflorou em você para fazer o curso de oratória. Foi lançado em 2011, não é? Se não me engano. Foi em 2011. Olha que coisa. A primeira turma. E a nossa primeira turma foi praticamente dos nossos contatos que foram... Foi totalmente do Relaciono ali mesmo. Teve uma indicação, né? Uma pessoa que a gente conheceu. O resto foi tudo ali do Relaciono. Depois começaram a ter outros alunos de fora, empresas que contrataram também os serviços, né? Para fazer in company. Então, a gente começou a desenvolver isso. E aí a gente também tem a questão que é importante sempre falar, que você também se capacitou, se preparou, fez cursos, você sempre se atualizando, né? Antes mesmo do curso, né? Acho que você fez comigo o curso de PNL, eu já tinha feito em Campinas, um curso básico de programação neurolinguística. Fizemos juntos. Depois fizemos juntos o Practitioner em programação neurolinguística. Enneagrama. Fiz Enneagrama em duas ou três instituições diferentes. Fizemos em duas. Duas. E fizemos também vários outros cursos. Foram vários treinamentos vivenciais também. O desenvolvimento, muitos livros lidos, muitos treinamentos. Eu também fiz alguns internacionais, online, né? E tudo isso aí contribuiu bastante para formar essa competência para dar o treinamento. Isso aí tem que ser notado, né? Não é algo assim, ele nasceu sabendo isso. Não, a gente aprende. Falar em público também é isso. Falar em público não é, você tem o dom para falar em público. Eu queria ter esse dom. Não é dom, é treinamento, né? Se você pergunta para o Oscar Schmidt, se você diz para ele, você é mão santa, né? E ele fala, mão santa e dá aquele palavrão. É mão treinada. Enquanto está o cara lá dormindo, achando que a mão dele é santa, ele está lá treinando os arremessos,
treinando arremessos de 3 pontos. É você se desafiar todos os dias. Eu brinco que algumas pessoas que me conheciam no passado, assim, e hoje, que já ficaram 10 anos, muitos anos sem conversar comigo, aí quando vem, porque eu era uma pessoa extremamente tímida, eu entrava num ambiente muda e saía calada, tá aqui falando da forma que eu tô, aqui conversando com o Marcelo, conversando com as pessoas, era algo que não era possível. A mão ficava tremendo. Tremia, minha mão era incontrolável. Se eu fosse pegar um microfone, o microfone dançava na mão. Escorregava pelo suor. Suor, né? Nas mãos, aquela coisa toda, a perna. Aí a pessoa olha pra gente aqui conversando e diz, é um dom. É um dom. Você se comunica com facilidade porque você tem um dom, mas isso não é para mim. A pessoa acha que é isso, né? Que a gente começa já sabendo fazer tudo. E não é verdade. A gente aprende, isso é desenvolvido mesmo. Isso é o que eu acabo, dia a dia. É o que eu acabo aplicando no meu treinamento. Ou seja, quando o aluno faz um curso de oratória conosco, o que a pessoa tem? Ela tem o desenvolvimento da estrutura da mensagem que ela vai transmitir, ela vai praticar, ela vai se ver gravada, a gente vai gravar o aluno em vídeo, ele vai se assistir, vai ser avaliado. Tudo isso é o quê? É a prática, o desenvolvimento. E tem toda a sua orientação durante no momento que o aluno está se apresentando. Exato. As dúvidas, porque como você tem uma vivência muito vasta, você é muito amplo também em conhecimento, você circula em muitas áreas com muita facilidade. Porque como você sempre foi muito ávido a ler, a conhecer, muito curioso também, que é isso que eu acho interessante. Em tudo aí você resumiu na palavra curioso. Essa é a melhor me define. Porque o ávido, ou seja lá o que for, não sei, não define tanto. Mas o curioso, sim. Porque aí você diz, irmão, o cara é curioso, ele quer aprender. Como é que produz isso? Como é que produz aquilo? Como é que ajusta essa máquina? Como é que faz aquilo outro? Como é que vende? Como é que compra? Essa curiosidade faz com que nós aprendamos mais. É isso que é o interessante, né? O ideal, é claro que você tem que ser especialista o melhor possível em alguma coisa. Mas se você também tem uma visão mais ampla, aí entra isso que eu acredito que você queira dizer. Eu posso ajudar mais facilmente um cliente na comunicação porque eu consigo entrar na área do cliente. Tanto é que nossos alunos são muito... eu tenho psicólogo, eu tenho advogados corretores, empresários, alunos universitários. Então, está tudo ali dentro da turma, todo mundo na mesma situação, né? No mesmo barco. E aquilo que você sempre fala, que eu acho lindo no nosso treinamento, que é... A gente sempre promete que você vai perder o medo de falar em público e vai criar o quê? Vontade de falar em público. Vontade de se apresentar diante da plateia, né? Vontade de e ver o desenvolver de cada um é muito legal. Porque essa facilidade de ajustar o discurso do cliente, isso é muito importante ter. Porque muitas vezes as pessoas querem falar em público, mas elas estão muito preocupadas no que dizer e não tanto como dizer. Isso é fato. Não, e você tem uma habilidade que eu acho muito interessante da sua percepção. Eu acredito que isso tudo é pela vivência que você tem, por todo o seu know-how de experiência em jornalismo, em várias situações da sua vida, que quando o cliente, seja ele um engenheiro, um advogado, e ele chega ali com dificuldade do discurso dele, e você ajusta e auxilia, e ele fala assim, caramba, por que eu não pensei nisso? Por que eu não... Você dá uma luz ali, às vezes você tem umas sacadas tão legais. Isso veio ali da publicidade, né? Porque a gente tem que trabalhar muito isso. E o aluno fala assim, isso. Caramba, eu não tive... Por que eu não tive essa ideia? Pô, Marcelo, muito obrigada, eu vou aplicar isso. Eu não tinha tido essa percepção, não tinha visto dessa forma. E às vezes é uma coisa tão óbvia, mas às vezes a pessoa não atentou para aquilo. E você consegue, assim, numa rapidez que você faz, que eu acho extraordinário isso. Mas parece, essa rapidez ela é interessante, né? Não estou querendo desvalorizar o elogio, mas é uma rapidez que ela segue um treinamento. Sim. Né? Por exemplo, às vezes quando a gente vai fazer uma divulgação de um determinado produto e você automaticamente se foca no benefício e não no recurso e não nas características daquele produto, quando você olha para os benefícios, é porque você já aprendeu isso no passado e você já treinou a sua mente a enxergar benefício e não enxergar características. Então, eu não vou falar que essa garrafa ela é feita com plástico mais rígido ou que
a propriedade da água é essa ou aquela. Quando eu vou apresentar um produto, eu já vou focar em quê? Em dizer que essa água vai te refrescar, que essa garrafa ela é mais resistente, que ela vai durar mais, ou qualquer coisa assim, que eu vou enxergar o quê? O benefício. Isso é um treinamento, né? Você se treina a observar isso, porque quando você vai criar um anúncio para uma empresa, você não fala características. Claro que você pode falar, mas não vai ser um anúncio tão eficaz quanto quando você vende benefícios, quando você apresenta os benefícios daquele curso, daquele serviço, daquela empresa, daquele produto. Quando você fala dos benefícios, você vende mais. Então, às vezes, quando eu vou lá e dou uma sacada qualquer que o cliente se encanta, é porque seguiu uma estrutura básica da publicidade, né? O call to action, na chamada para ação no final. É quando você faz uma chamada interessante que cria empatia com o público-alvo daquele produto. Tudo isso, de tão repetido, se torna muito fluido. E as pessoas confundem e dizem assim, isso é um dom. E não é um dom. O que você consegue eu não consigo. Se você passasse por todo o treinamento que eu tive ao longo de décadas, conseguiria. Mas é claro que não é agora que a pessoa vai fazer isso. Então, ela acaba chamando um profissional que consegue ter aquela sacada que ele não está conseguindo enxergar. Agora, é importante para que isso tudo aconteça, que a pessoa tenha a mente aberta para aprender. Se permita para aprender mais. Que é aquilo que o nosso treinamento ele é sempre num final de semana. E já aconteceu do aluno falar assim, Eliane, eu vou conseguir melhorar no final de semana? Aí eu falo, gente, é um treinamento prático e você vai desenvolver. E o legal é no final, quando o aluno fala assim, Eliane, realmente eu fiquei surpreendido. E isso é uma coisa que a gente ouve dos alunos, porque é algo real. Porque ali ele realmente tem que se colocar na situação e a forma que é conduzido, eu acho que isso faz com que eles se sintam, como eles mesmos mencionam, né, acolhidos, amparados. E isso é o que dá mais gosto do trabalho, daquilo que nós fazemos, né? Porque o resultado é algo assim muito gratificante na hora do discurso, na hora da apresentação. Então, isso é muito bacana. E umas dúvidas básicas, às vezes, dúvidas que as pessoas têm. Eliane, eu tenho vícios de linguagem. Vamos dizer assim, o né. É possível eliminar o né? Tem aquelas pessoas que fazem até cada frase é um né. O pessoal vai marcando, né? Tem, às vezes, 3 palavras, né? Não, uma palavra, o que você acha, né? O cara diz, né, que né, eu vou, né? E ele vai, a cada 2 ou 3 palavras, ele vai soltando um né, como se fosse uma pausa, uma vírgula. Dá para corrigir isso. Mas em tudo, assim como na terapia, assim como na psicoterapia, a pessoa se cura quando ela adquire consciência do que está acontecendo. Enquanto ela está no inconsciente, ela não consegue resolver, porque é inconsciente. Como é que ela vai resolver uma coisa que ela não sabe que está acontecendo? Então, ela tem que adquirir primeiro a consciência. Primeiro é saber, eu falo muito né. E, preferencialmente, tem que ver a gravação, tem que ouvir a gravação da voz dele dizendo esses nés. Para que depois, com a repetição das apresentações, ele perceba o vício de linguagem. Aí, ele tem que tomar atitudes, colocar uma pausa, mudar a inflexão. Às vezes a pessoa está falando, né? Tem uma inflexão, né? de dúvida, de insegurança. Então, ele substitui essa inflexão por uma inflexão mais afirmativa. Por exemplo, eu quero primeiro contar com a ajuda de vocês, para que com isso, ele vai falando de uma maneira afirmativa, para que com isso nós consigamos chegar aos nossos objetivos. E não chegar aos nossos objetivos, né? A pessoa, quando ela fala com insegurança, o né vem. Porque o né é uma contração de não é. Ele está meio que pedindo um feedback do interlocutor ou da plateia. Quando ele diz né, ele está pedindo uma confirmação. Pode ser um né, um tá ok, tá entendendo, tudo, né? O cara vai... Então, tem várias palavras que, quando muito repetidas, elas se tornam um ruído na comunicação. E esse ruído, obviamente, desvia a atenção da mensagem para o ruído. Então, te tira da mensagem principal. É algo que tem que se tomar conta, né? Porque
ou aquele que a pessoa faz entre uma frase e outra. Tudo isso acaba virando um ruído e a pessoa tem que Porque tudo em excesso, né, acaba atrapalhando e você vai se apegando àquilo. Aquilo vira um apoio, né? Você acaba... É igual a pessoa que eu só consigo falar segurando uma caneta. Como se fosse uma muleta, né? Só consigo falar segurando uma caneta. Aí ele fica tentando falar. Aquela caneta vira um ruído. A pessoa que ajeita o cabelo toda hora, e está falando, ajeita o cabelo. Ou fica ajeitando a roupa. Aquilo vira um ruído na comunicação. Então, a pessoa só consegue eliminar aquele ruído se ele tiver consciência do ruído. Tá algo errado aqui na minha fala. Eu tenho que ver a gravação, né? Então, por isso que é muito importante. É o que nós fazemos no treinamento, seja num final de semana, seja um treinamento mais extenso, seja um treinamento particular, individual, online. Da forma que for, o aluno ele tem que ter a consciência do que está acontecendo na comunicação dele. Né? Vai aprender várias técnicas, vai aprender as melhores práticas e também vai ter ali um choque de realidade quando ele vir a apresentação dele. Ele vai ver, aqui eu ajustei, ficou bem melhor mesmo, segui a orientação aqui, ficou melhor. Aí ele vai o quê? Reforçar aos poucos aquele orador que ele deseja se tornar. Né? E assim... Porque isso não só na vida profissional. Uhum. Porque eu acredito que quando você se comunica bem, melhora até a tua qualidade de vida junto à sua família, aos seus amigos, ou na faculdade, em várias áreas da vida, porque tem muitas pessoas travadas na vida, até sentimental, porque tem dificuldade de entrar em contato com alguém. Isso está ligado à autoconfiança, não é? À autoestima. Aquela pessoa que tem dificuldade de se expor, de se expressar, aquilo afeta diretamente na autoestima dela. E ela acha que ela não é capaz, e o outro é. Ela fica se comparando. E o grande sofrimento do ser humano é a tal da heterocomparação. É se comparar com o outro. Enquanto você se compara com o outro e não com você mesmo, acho que até o próprio Jordan Peterson, numa das regras, acredito que foi ele que escreveu no livro das 12 regras para a vida, que uma das dicas que ele colocava lá é que você deve se comparar com você mesmo antes, né? E não você se comparar com os outros, mas você tentar, deixa eu me comparar comigo mesmo um ano atrás. Como é que eu estava? E agora? Né? E você dizia ainda há pouco, poxa, eu jovem, seja na tua vida jovem, você, Eliane, disse, poxa, eu era super tímida. Olha você agora. Então, quantas oportunidades eu perdi, quantas situações. De repente você se compara com uma apresentadora de TV, com uma artista, você vai se frustrar, é óbvio. Você não sabe o que essa pessoa passou para chegar onde chegou. Mas, de repente, se você parar de se comparar com o outro e se comparar com você mesma, você já eleva a sua autoestima, porque você evoluiu. Se sente mais confiante. Dentro de um período de tempo, você conseguiu evoluir, e aí você se sente mais confiante. Né? Isso é importante nós nos dotarmos disso. E é algo que também é trabalhado no nosso treinamento, que é mostrar para a pessoa que ela tem valor, porque ela, às vezes, se acha ruim. Ela se acha fraca, um lixo até. Ela diz, não, uma porcaria a minha apresentação. Aí você vai e mostra, olha como é que ficou bom aqui, ó, aqui precisa melhorar, mas aqui mandou bem. Aí diz, até que foi bom, pensei que estava muito pior. E a pessoa, daqui a pouco, a estima dela vai lá em cima. E essa autoconfiança faz com que ela se apresente mais vezes em público e a melhoria é contínua. Eu não vou prometer para ninguém que eu vou melhorar toda a oratória da pessoa num final de semana. Mas é que ela vai continuar desenvolvendo ao longo das próximas semanas, dos próximos meses, porque ela aprendeu alguma coisa durante um fim de semana que ela vai pôr em prática depois. Né? É como se ela começou na bicicleta ali de rodinha. Depois tira. Depois tira, mas aí também é com ela. Leva uns tombos. Aqui, né? Ali, vai se aprende, vai ajustando e melhorando sempre. É melhoria constante. Né? Nisso que nós acreditamos. E aprendemos a acreditar a cada dia. Então, em tudo, a pessoa que aprende a oratória, a pessoa que aprende a se comunicar bem em público, ela vai colher frutos, como você disse, na vida profissional, numa entrevista de emprego, num processo seletivo, na vida acadêmica, numa apresentação dos trabalhos na faculdade, na igreja, escola, na vida religiosa.
na vida religiosa ela se desenvolve, na vida pessoal, na vida profissional, em todos os aspectos ela pode colher frutos. Muita gente gostaria de fazer uma boa apresentação de TCC na faculdade, tem gente que tranca a disciplina, tranca a faculdade, não se forma, não cola grau, né, como se chama, porque a pessoa não quer apresentar o TCC. Fica apavorada porque vai ter uma apresentação. E não é um fantasma, não é para ser, mas é claro que não vamos julgar o que passa na cabeça de cada um. Claro que dentro da cabeça dela mas não era para ser. É para simplesmente chegar à frente de um público e passar o conteúdo que você estudou, né? Estruturado de maneira simples. Mas aí as pessoas colocam monstros na cabeça delas. Com medo do julgamento, do que o outro vai pensar, do que o outro vai achar. Elas acham que as pessoas estão julgando, né? Muita gente sofre desse medo de falar em público porque acha que está sendo julgado. Vão me julgar, vão me avaliar. Isso não... Claro que acontece, mas é mínimo. Esse julgamento é mínimo, mas a pessoa acha que a todo momento alguém a está julgando, está dizendo se a apresentação dela foi boa ou ruim. E aí é que está o problema, a pessoa se joga para baixo. E a pessoa muitas vezes só está ali esperando o conteúdo, a informação. Só ela isso. Quer aprender alguma coisa, né? Você passou a informação e ela quer assimilar aquela informação que você passou. Muitas vezes o outro já está achando, não, vai me julgar, vai achar que eu sou estúpido, estúpida. Não. Você somente vai passar a informação, vai conversar com as pessoas, passando o conteúdo que você já tem. E é para ser um bate-papo, né? Como a gente costuma fazer já na primeira aula do nosso curso. Quando o aluno tem que fazer a primeira apresentação, não sei, a gente coloca ali, às vezes, para conversar um com o outro, vai ali, troca uma ideia, fala um pouquinho da tua apresentação, depois diz, é isso aí que você fez, agora faz lá na frente. É claro que as primeiras apresentações são ruins, né? O aluno meio que se atrapalha um pouquinho, é normal isso. Está ali misturada a ansiedade, os medos, várias coisas. E quando a gente diz que o microfone já apavora muita gente, a pessoa vai ter microfone, tem medo de microfone. Aí imagina, vai ter uma câmera. Meu Deus. Aí aparece o Pepe lá com uma prancheta avaliando o aluno. Ele fala, ainda você é avaliado. É claro que é um peso muito grande na pessoa, mas depois ele vai levando aquilo num prazer. Leveza, vai ficando muito prazeroso. Vai dando prazer, ele diz, quero ir lá de novo, quero ir lá de novo. E a gente gosta quando os nossos alunos, e a maioria faz isso, quando chega no final, no meio do treinamento, diz, não, eu queria ir de novo, deixa eu fazer melhor. E a pessoa quer voltar. Posso repetir? Posso repetir, olha que maravilha. Aquilo já não é... Quer dizer, tem uma parcela de sofrimento, mas, sim, ao mesmo tempo, aquilo ali dá um prazer, dá um gosto, né, do aluno chegar ali. A gente sente muito orgulho. E apresentar. É muito bom, é muito bacana mesmo, né? E esse desenvolvimento, ele é feito através das turmas que a gente tem, né? As turmas regulares no Rio, em Petrópolis, em Juiz de Fora, em outras cidades que nos chamarem aí para desenvolver o treinamento, a gente pode expandir nas turmas presenciais. Também pode ser feita essa mentoria de maneira individual, pela internet, ou pode ser dado esse treinamento também para empresas. Empresas, sim, que queiram contratar para desenvolver sua equipe, para elevar a autoestima, porque o conteúdo não está limitado apenas à oratória, porque o autoconhecimento é algo que é muito buscado nas empresas. Logo, você pôr a tua equipe para melhorar o relacionamento interpessoal, para entender os perfis comportamentais e ter o autoconhecimento, conhecer seus valores, saber quais são os valores que te movem, o que te move. De repente, um valor para mim é liberdade, experiência, mas de repente para você não é. Para você é estabilidade, família, religião. Então, cada um tem valores diferentes. E eu tenho que entender quais são os meus valores até para o motivo de eu me sentir melhor. Então, uma empresa pode contratar treinamentos até ligados ao autodesenvolvimento, ao desenvolvimento pessoal. Quando nós participamos em reuniões online... isso é importante. Nós temos que mudar o nosso mindset. Sim. Muita gente participa em reuniões online, sabe como? Ela liga o computador ali, começa a reunião a acontecer... e ele vira para o outro lado e vai fazer outras coisas. Como a gente brinca, né? Vai dar banho no gato, no cachorro, vai varrer a casa, vai assistir TV, Netflix, vai responder mensagem do WhatsApp, enquanto tem uma reunião acontecendo ali. E a pessoa não participa
efetivamente. Então, deve ser adotado por qualquer pessoa quando participar de uma reunião online ou de um treinamento online, que ele realmente feche tudo e diga, eu estou aqui em aula. Porque se eu te pegasse, te colocasse dentro de uma sala de reunião e está aqui sentado, está todo mundo vendo se você pega o teu celular e começa a mexer nele. Então você faz o quê? Desliga, tira o som e presta atenção na reunião. Quer dizer, você teve que se deslocar meia hora, 1 hora, 2 horas. Às vezes a pessoa tem que ir em outro estado, pegar avião para participar daquela reunião ou daquele treinamento. Aí, quando está ali dentro, ele se dedica, porque é presencial. Mas quando é online, que ele tem toda a vantagem de só ligar o negócio, e não é o mindset mais comum. As pessoas acabam fazendo outras coisas e se desviando do foco, né? Então, é uma dica que a gente costuma dar nesse sentido. A pessoa realmente está presente mesmo. Vai participar, tem que estar presente, tem que realmente entrar naquela reunião mesmo e se desligar de tudo. Ah, estou vendo aqui um documentário não, mas um curso, né? Estou fazendo um curso online em vídeo. Cara, dá o play e assiste o vídeo. Porque se você tivesse saído aqui e viajado 2, 3, 4, 5 horas para chegar lá no local do treinamento e sentasse o rabo lá numa cadeira, você iria se desligar de tudo e prestar atenção no treinamento. Por que na comodidade da tua casa você acaba, né? Ah, eu vou fazendo outras coisas aqui. Não dá, não é. A ideia não é chegar no final do treinamento e pegar um certificado. A ideia é que a pessoa realmente aproveite o máximo possível aquele conteúdo, né? Então, isso é disciplina de cada um. Imagina, né? A gente está aqui no podcast agora, peraí que eu vou responder. Não tem, né? A gente está aqui no momento, né? Tem que estar presente realmente. Isso é até mesmo quando você está conversando com alguém, às vezes... Muito importante. É importante você estar ali conversando pessoalmente e não a pessoa estar no celular, olhando ali, o outro está falando e a pessoa, estou prestando atenção. Não está prestando atenção. Porque se está no celular, não está prestando atenção do que você realmente está falando ou não está ouvindo com seriedade, né? Isso é uma modificação que é uma adaptação. Eu acredito que essa nova realidade pode ter dado esse prêmio para as pessoas, né? Que elas acabaram sendo premiadas de vou trabalhar em casa, home office, não sei o quê. E se ela não tiver mesmo uma disciplina, ela acaba transformando isso num castigo. E a coisa veio num boom, tudo muito novo. A tecnologia ela vai te dando facilidades muito rápidas. E nós ainda não nos adaptamos realmente assim com tanta... Eu acredito que é só o tempo mesmo que vai se fazendo esse ajuste. A gente vai aprender. A sociedade vai se ajustando, não é isso? A gente vai aprender bastante. Tem mais alguma pergunta? Nós estamos já chegando aqui no finzinho. Eu nem comi tudo que tem aqui. Não, ainda, mas daqui a pouco você come mais. E o legal é como que as pessoas podem também entrar em contato com você, você falar um pouquinho sobre isso, do canal do YouTube, que é justamente nesse canal. Eu queria que você também falasse como as pessoas podem ter acesso a você. Falar também um pouquinho finalizar até dos livros também. O legal é que as pessoas às vezes perguntam do canal do YouTube. Como é que surgiu, né? De onde que surgiu a ideia de ter um canal no YouTube? De nada, né? A ideia qual era? Eu tinha um canal onde eu publicava vídeos dos nossos passeios, das corridas de kart lá do primo. Do primo lá, na verdade, do Piloto X. Era o Piloto X. Piloto X. E era eu esqueci o número dele lá, 314, sei lá, 514. Tinha um número grande lá do kart dele, do Inácio. E aí a gente lá fazia as filmagens lá para a Altese, aquela coisa. Eu criei o canal sem qualquer pretensão. Mas depois, dando aula de oratória, acabou havendo a necessidade de eu publicar um conteúdo para quem não tinha assistido a primeira aula. Aí eu gravei o conteúdo, né, numa palestra, gravei o conteúdo, deu 26 minutos. É o vídeo mais bombado do canal, que tem quase 2 milhões de visualizações. Aquele vídeo específico com aquela aula de oratória. Com a camisa vermelha. Com a camisa vermelha que muita gente criticou, né? Falou, camisa vermelha, não tem nada a ver. Aí com a camisona vermelha chamou a atenção. Eu não sei o que chamou a atenção mais naquele vídeo, mas acho que o assunto foi muito interessante, a maneira como a aula foi dada. Então é algo que falou, poxa, dá para ter um canal só com esse conteúdo. E aí eu fui gravando mais e mais vídeos, né? Vídeos que eu tenho vergonha até de ver, mas vídeos que estão lá até hoje. Vai lá.
Aí o canal já está com 61 mil inscritos, 61 né? Uma coisa assim inscritos. no dia de hoje. Com várias dicas. Rumo aos 100 mil. Vamos lá, estamos lá. aqui, vamos chegar lá. Então, que é esse canal onde nós publicamos o nosso Pepcast. E a ideia surgiu daí. E daí foi uma maneira que até me propiciou muitos negócios interessantes. Muita gente, eu quero ter o curso, como é que eu faço o curso contigo? Faz uma palestra aqui, né? Teve aquela palestra em Brasília, que foi para a Caixa Econômica Federal, foi assim, a pessoa entrou no canal, gostou daquele conteúdo e falou, eu quero esse palestrante. Aí chamou... Alunos de outros estados que vieram... E mais uma vez, o canal estava lá e não dava lucro nenhum. Quando eu criei o canal, não dava dinheiro nenhum, mas eu colocava o conteúdo assim mesmo, porque eu queria que as pessoas conhecessem o meu trabalho. É uma maneira de você ser conhecido. Sim. E aí, mais uma vez, né, reforçando aquela conversa no início aqui do podcast. Faça o melhor que você puder. Entregue um resultado, porque as pessoas vão te vendo, e você não sabe onde você vai chegar. Então, muita gente que contratou treinamentos, gente que acompanha o conteúdo, acaba que foi motivado pelo que está lá no canal de graça. Está lá de graça, né? Ninguém pagou ali um marketing para fazer aquela divulgação. Sim. Foi de maneira orgânica. Então, através do nosso canal no YouTube, que é o Marcelo Pepe, tem ali o conteúdo, tem até os contatos. Através do perfil no Instagram, meu perfil, que eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo, é o marcelo.pepe, né? O @marcelo com 2 L's.pepe. Tem o meu site, marcelopepe.com. E mais o que temos? E pode me encontrar no LinkedIn também. LinkedIn, todas as redes praticamente, até no famigerado Twitter. Estou lá, não sei o que eu faço lá naquela rede, mas estou lá, está lá minha Digitou cara. Digitou Marcelo Pepe lá no Google. Acha. Agora até o Pepcast também, procura lá que já acha alguma coisa. Então, a gente tem que estar presente realmente. Eu sou um pouco avesso a essa vida digital exagerada. Acho que as pessoas estão vivendo muito dessa superficialidade do Instagram, dessa casca, né, dessa estética do Instagram. Mas o que a gente tem que ter consciência de que tem que ter presença realmente. Sim. Né? Então é muito importante isso aí. Então eu acredito que foi um papo muito legal, né? Acredito que as pessoas também já nesse vídeo, nesse papo, conheceram um pouco mais sobre o Marcelo Pepe, sabe quem é essa pessoa, quem é esse profissional. E eu quero agradecer a vocês que ficaram até o final do vídeo aqui assistindo a gente nesse papo. Muito obrigada e até o próximo. Até o próximo Pepcast. Um abraço a todos. Beijo.